Boa tarde, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas. Mais uma reunião de estudos do LIER. Nós estamos aí avançando 2024. Eu acho que já praticamente esse ano, metade do ano passado, a gente tem feito estudos sistemáticos de uma bibliografia que é importante, né, para os nossos estudos em história das religiões, principalmente. Eu acho que está mais uma pegada de história social e história cultural das religiões esses últimos meses. E hoje a gente vai dar continuidade então ao debate do Christoph Hill, O Mundo de Ponta Cabeça. Ficamos de continuar a discussão a partir do capítulo 3, se não me engano, né? Foi isso, combinado? E então vamos avançar a partir do capítulo 3. Espero que a gente consiga avançar um tanto hoje. É uma leitura muito instigante. Não sei o que vocês preferem, se eu projeto o texto na tela ou não precisa, a gente vai acompanhando a partir dos nossos fichamentos e anotações. O que vocês acham? Ajuda a orientação do texto? Eu acho que ajuda a projeção, professora. Tá, então eu vou colocar. Ele tá meio rabiscado, né? Porque eu tava lendo hoje, aí eu fiz minhas marcações, mas enfim, acho que isso não vai incomodar muito, não. Deixa eu só jogar aqui. Está indo. Foi. O tamanho tá bom? Por mim, tá, professora. Tá bom, tá bom. Deixa eu chegar aqui no início do 3. Eu consegui avançar um pouquinho até o início do 5. Eu não consegui avançar muito por conta da correria da semana, mas hoje eu ainda consegui fazer uma boa leitura. Alguém quer começar? Fiquem à vontade. Posso fazer uma exposição mais geral? Depois começamos. Fica à vontade, Wellington. Então, boa tarde novamente. Eu vou começar, na verdade, lá pelo final do 5º capítulo do Rio, porque ele faz uma espécie de considerações finais de balanço provisório, né? Então, ele divide esses 3 capítulos, o 3º, o 4º e o 5º, a fim de contextualizar o período dos séculos XVI e XVII na Inglaterra, e segundo ele está passando por um processo de rápida transformação devido a esse processo, né, do fim da Idade Média para o período página, Wellington, só para marcar aqui. Página 97. Para o período moderno, e com isso você também tem o processo de cercamentos nesse período, né, que ele vai mencionar bastante. Bem, lá na página 97, Hill observa que os historiadores da ciência costumam distinguir entre as causas internas e as externas para o progresso no conhecimento científico. Situam, de um lado, o desenvolvimento lógico de estruturas de ideias, de outro, a reação a pressões sociais e necessidades técnicas. Cada um desses conjuntos tem uma importância nítida na história da ciência. Nesses capítulos 3, 4 e 5, ele vai examinar, digamos, as causas externas, ou seja, esse contexto. E a partir do capítulo 6, ele começa a desenvolver, a analisar o florescimento dessas ideias radicais, de forma mais específica. No capítulo 3, como diz o próprio título, ele vai falar sobre o início aí de mobilidade social, com esse processo de transição e o fim da Idade Média, renascimento das cidades, processo de cercamentos, na Inglaterra, o êxodo rural com tudo isso, e o que ele vai chamar de servos sem senhores, né? Então, segundo Hill, nesse capítulo ele vai discutir o isolamento e liberdade, que permitiram que se desenvolvessem ideias radicais em algumas comunidades de regiões florestais ou pastoris. A mobilidade que caracterizava a sociedade capitalista dos primórdios, servida por mascates, artesãos, itinerantes, bufarinheiros, as multidões de homens sem senhores.
vagabundos e pobres nas cidades, que não se encaixavam mais nas categorias de uma sociedade agrária e hierárquica, mais caracterizada do modelo feudal anterior. A grande mistura efetuada pela Guerra Civil aumentou rápida e notavelmente tanto a mobilidade social quanto a geográfica. E no quarto capítulo, especificamente, Rio vai tratar de um grupo de servos sem senhores mais específico, que vai estar dentro do que ele chama de, ou melhor, do que na historiografia britânica ficou conhecido como exército de novo tipo. Nesse caso, acho que seria importante lembrar aí o que nós discutimos na reunião anterior, na apresentação de Janine, que ele vai caracterizar o que seria esse exército de novo tipo. Até então, até 1640, mais ou menos, na Inglaterra, e predominante, acho que de forma geral na Europa, os exércitos eram formados pelos senhores feudais, né, pelos lords. E aí, nesse período, no confronto, na Guerra Civil Inglesa, vai se formar esse exército que, na verdade, vai se excluir os lords e maior parte dos deputados, que tinha por principal, e passa a ter agora o principal critério, o valor e o mérito pessoal dos soldados. E esses soldados passam a ser recrutados aí entre as camadas mais baixas, digamos assim, da sociedade inglesa. Esses soldados, e Hill vai demonstrar isso nesse capítulo, eles passam também a se tornar pregadores itinerantes, que vai estar circulando aí por todo o reino, nas diversas regiões de norte a sul, leste a oeste do reino, e difundindo essas ideias radicais dissidentes da igreja oficial. Então, esse capítulo 4 é dedicado especificamente a isso, e no segundo momento ele passa a discutir um grupo específico, que são os levelers, os niveladores. Né? E o quinto capítulo, para finalizar essa parte de contextualização, Hill busca explicar o porquê essas correntes dissidentes se desenvolveram principalmente no norte e oeste da Inglaterra, o que para ele sinaliza é contraditório, porque essas regiões tradicionalmente eram regiões realistas, ou seja, que no processo da Guerra Civil estavam em defesa do rei. E aí ele vai levantar algumas hipóteses, vai discutir também com Lawrence Stone, na verdade, sobre a questão da falta de escolas, ou a falta de pregadores, ou de oficiais, na verdade, né, da igreja oficial. E esse vácuo, digamos assim, esse vazio espiritual, ele será preenchido por esses radicais, pelo menos em algumas das hipóteses que ele começa a apresentar nesse quinto capítulo. Uma explanação. Sim, acho que é uma explanação rápida, mas que dá para a gente discutir. Já deu uma síntese boa para a gente então voltar, né? Voltar lá no 3, começar nos homens sem senhores, que eu achei até poético, né? Esse termo, achei muito bom. Fazia um tempo que eu não tinha, como eu não tinha conseguido voltar no texto por conta da correria, só hoje eu fui pegar no texto novamente. Aí eu fiquei contente, assim, tipo, a primeira coisa, né? Você pega o texto para ler, é sempre aquilo, né? Você fala, porra, como ele escreve bem, caramba. Qual que é a página início do 3? Aqui. Escreve muito bem, né? Essa citação da Bíblia de Genebra também é uma articulação que ele faz muito boa metodologicamente entre as citações das fontes e principalmente a amarração. E aí eu fico voltando e puxando para aquilo que no grupo aqui nos interessa tanto, que é observar a experiência religiosa no meio, né, ali, e é o fio que vai entrelaçando de uma certa forma as ideias radicais que estão sendo historicizadas ali. Você vê que o tempo todo ele vai puxando o elemento religioso que dava, não sei se é uma boa ideia dizer a roupagem, né? Mas dá ali o conteúdo dessas ideias radicais, talvez, né? Uma elaboração de conteúdo dessas ideias radicais que ela aparece no discurso religioso e na forma como
a leitura dos grupos dissidentes vão ser feitos a partir daí. E aí, assim, eu comecei a ler aqui no capítulo 3, a essência da sociedade feudal residia no elo de lealdade e dependência entre um homem e seu senhor. Quer dizer, é a tese, né? Aí vem a antítese. A sociedade era de estrutura hierárquica, alguns eram senhores, outros seus servidores. De quem és homem? Perguntava um personagem numa das peças de Middleton. A resposta: sou um servidor, porém não tenho senhor, cavalheiro. Levava automaticamente uma contestação incrédula. Como pode existir isso? Isso que é brilhante, assim, essa coisa de você demarcar na historicidade esse momento de mudança em que o fato de começar a aparecer pessoas que não estão submetidas, né, naquela estrutura de relação anterior, feudal, que agora você tem um grande grupo, vários grupos, ele vai enumerar nesse capítulo, né, vai dar lá 1, 2, 3, 4, 5 tipos que ele sintetiza nesse capítulo desses homens sem senhores. É a marcação de uma mudança forte no processo histórico ali, né? Quer dizer, é um novo tipo, né? Novos tipos de pessoas que estão em contradição exatamente com aquilo que era a base de estruturação da sociedade, né? Os pressupostos eram os de uma sociedade agrária relativamente estática, na qual as lealdades e os controles eram locais. Não havia terra nem homem sem o Senhor. E aí não era tão assim, né? Quer dizer, aquela relativa estabilidade começa a ter, na verdade, todas as modificações. E isso entrelaçado com a questão dos primórdios aí do modo de produção capitalista, né? Então, eu achei um capítulo bastante interessante. Mas, enfim, deixa vocês aí irem colocando também algumas observações. A minha de empolgação, assim, é quase uma observação de fã, né? E ele começa, então, citando primeiro os vadios, vagabundos e mendigos, né? E o fato dos vagabundos não irem à igreja, não participarem de nenhum grupo organizado, né? E até você tem uma legislação para obrigar a galera a ir para a missa, né? Tipo, pelo menos um domingo vocês têm que ir para o culto. E imediatamente, é claro, eu lembrei do Brasil, né? E toda a legislação da vadiagem que começa aí no final, no 19 e avança para o 20, né? A gente sabe como que isso realmente está ligado ao controle da população, né? Controle da força de trabalho. Enfim, é um capítulo bastante instigante. Podem ir comentando, gente. Tem um ponto só que eu queria botar depois para discussão, que eu acho que há possibilidades de outras interpretações, mas deixar vocês falarem também. Pois é, eu vou muito nessa linha também, né? Você estava colocando, Iriné, como nesse capítulo ele vai definindo, né, quem são esses homens sem senhor, né? Ele vai e ao passo que ele vai fazendo essa citação de quem são esses homens sem senhor, enfim, vagabundos, vadios, mendigos, camponeses, artesãos livres, né? Ao passo que ele vai descrevendo quais são esses grupos, ele me parece também que ele vai afirmando essa sociedade em transformação, né? Parece um embrião dessa, é o que ele talvez queira de alguma forma, não sei se é essa mobilidade que ele se refere, né? Que está acontecendo essa mudança para aquela sociedade tão estática, né? E a partir do surgimento desses novos grupos, né? Com mais liberdade, né? Inclusive, e que ele vai conectar ao fato que talvez é a partir dessa liberdade, né? Desses homens sem senhores, né? Desses homens livres, que vai se construindo aquela radicalidade, né, transformações, por mudanças que ele vai afirmando nos capítulos seguintes, né, ou pelo menos
no próximo capítulo, no capítulo 4, ele vai especificar melhor, né? Então, acho que esse é um elemento, me chama muita atenção, de fato, né, também o que você coloca, então, para reafirmar, que quando passa a incomodar a percepção da sociedade, né, desses grupos, né, que vagam, né, que tem essa liberdade, que não tem um senhor, e aí a ideia de controle sobre essas pessoas, né, da disciplina sobre essas pessoas a partir da lei da vadiagem, a partir da obrigatoriedade de pelo menos um domingo, né, pelo menos um domingo não, pelo menos um dia, né, você tenha na semana, que seja um domingo, a presença em um culto. Então, aí também essa perspectiva que ele chama a atenção para a disciplina que vai se criando sobre esses grupos. Pois é, Adalto, você começou a falar, eu fiquei pensando, né? Porque realmente, veja como é a coisa legal do processo histórico aí, né? Do engendramento, porque é realmente o processo do cercamento de terras, né? A imiseração que vai criando esse grupo solto, né? O pessoal vai perdendo o seu lugar, né? Naquela estrutura agrária anterior. Então é aquilo, né? As sementes da sua destruição são geradas dentro dessa própria sociedade, porque, como a Adalto falou, depois é no meio desse grupo, no meio desses diferentes homens sem senhor, que vai aparecer um projeto alternativo de sociedade e um projeto alternativo religioso também, né? Quer dizer, tá junto. O projeto alternativo religioso, ele expressa o projeto alternativo de sociedade, né? Eu acho que tem um momento ali que ele deixa isso um pouco mais explícito, né? Como que uma coisa está conectada à outra. Boa tarde, César chegou, Natasha também, boa tarde, bem-vindos. Estamos aqui no debate do capítulo 3. Só uma coisinha que eu queria comentar com vocês, que eu falei que tinha um ponto que eu queria debater em relação à interpretação, né? É que só para retomar, dos grupos então dos homens sem senhores, os vadios, vagabundos, mendigos, depois ele vai mencionar em Londres o aumento da população leva à criação de um submundo criminoso, né? Que era uma coisa assim, uma novidade, né? Esse submundo criminoso. Havia também esses homens sem senhores, que são as diversas seitas protestantes, né? Pessoal que não quer nem o senhor e nem a igreja estatal, né? E depois os equivalentes rurais aos pobres de Londres, que seriam os camponeses pobres, né? Os cottagers, né? Ocupantes ilegais de terrenos comunais, áreas incultas e florestas. 5, a população de artesãos itinerantes, né? Mas aí, quando ele fala sobre Londres, sobre esse submundo criminoso, né? O aumento da população que levaria aí para o vagabundo, né? A cidade de Londres, ela seria um refúgio anônimo, né? Um lugar onde você teria mais caridade, talvez, mais possibilidade de sobreviver e mais possibilidade de viver do crime. Né? Ele fala uma coisa assim, né? Deixa eu passar aqui a parte. E aqui, deixa eu ver. Cadê essa parte? Deixa eu ver aqui pelo meu fichamento que eu encontro a página 57. Aqui. Interessante, professora, também que ele vai colocar, né, quando ele vai falar sobre essa questão dessa transição e vai falar sobre Londres como um refúgio, ele vai falar também sobre a questão desse povo ser um povo com pouca influência ideológica em relação à ideologia política e religiosa também. Né? Até o que ele vai falar que ele traz até o termo como populaça, né? Populaça, sei lá, que ele vai citar posteriormente. Pois é isso que eu queria discutir com vocês, tipo a populaça, que segundo ele ela vai ser utilizada como massa de manobra para diferentes interesses. E aí, o que eu lembrei?
18 de Brumário de Luiz Bonaparte, né? O famoso lumpenproletariado. Será que essa interpretação, gente, a gente não teria uma outra forma de observar isso? É claro que, enfim, ele está aqui fazendo uma análise lá, falando do século XVI. A gente sabe como que até teorias sociológicas, debates que a gente teria aí em termos desses grupos, né, marginalizados e talvez criminosos, né? Mas eu acho que há outras interpretações também, talvez que a gente possa pensar aí, que não de um grupo que é tão despolitizado assim, tão apolítico assim. Diga, Wellington. Assim, eu ia mais na primeira linha de interpretação. Também lembrei na noção de lumpenproletariado, mas eu também lembrei da noção de turba, né, que Thompson irá analisar. E a turba, ela é vista nessa dupla faceta, né, por Thompson, na verdade. Em alguns momentos, principalmente, na verdade, Thompson vai dizer que até 1790, então até o fins do século XVIII, normalmente a turba, ou seja, esse grande grupo aí, ele vai ser realmente como massa de manobra, vou utilizar esse termo, pelas diferentes elites, seja religiosa, seja secular. Contudo, Thompson mostra que há um processo de organização, né, com os dissidentes, uma educação a partir dos dissidentes, ou seja, desses grupos também, só que aí Thompson está vendo uma duração, né? E aí ele está analisando da virada do século XVIII para o XIX, ou seja, um período bem posterior. Mas ele mostra como o Thomas Hardy, lá da Sociedade Londrina de Correspondência, e, evidentemente, os demais militantes, eles conseguem, a partir do início do século XIX, essa turba já tem já tem uma consciência, digamos assim, de classe. Ele começa a identificar. Ele chama de transição nesse processo. E ele mostra que já há uma dificuldade, na verdade, das elites utilizarem a turba para perseguir os reformadores. Então, por vezes, normalmente a turba estaria ali gritando igreja e rei, mas já percebe que no início do século XIX já não se consegue mobilizar a turba nesse sentido. Claro, eu estou vendo num período bem posterior, mas me remete aqui a um período talvez inicial desses movimentos, que é um ponto de encontro também, né? Acho que é o capítulo 5, não tenho certeza, ou é o 4, ou é o 5, ele vai falar sobre aquela reunião de Putney, né, em que há discussão ali sobre o acordo entre principalmente os dissidentes, principalmente os Levelers, e Ireton, né? Thompson também, lá na formação da classe operária, no primeiro capítulo, em algum momento ele começa discutindo sobre isso, que é exatamente essa questão da propriedade, né? Como você tem a questão do direito, dos direitos sociais, das reivindicações, mas que está ligado a essa questão de propriedade. E no capítulo sobre o Exército de Novo Tipo, ele dedica toda uma sessão, no caso o Rio agora, ele dedica toda uma sessão falando sobre os Levelers, como os Levelers tentam organizar ali os soldados, né, a base do exército, em torno da Conferência de Putney. O chato, talvez, é porque o próprio Hill diz que essa é uma discussão comum já na historiografia britânica e ele não vai se repetir, então ele passa de forma mais rápida, mas ele mostra que isso é um ponto fundamental. Ele chama de pano de fundo. É através desse pano de fundo que se dá a organização de todas essas ideias radicais posteriores. Thompson está lá no século XVIII, XIX, e realmente, novamente ele retoma essa Conferência de Putney. Então parece ser um momento crucial aí da história inglesa, né, que está relacionado exatamente com esse processo da Guerra Civil e desses grupos dissidentes e radicais, digamos assim. Eu não sei se eu ajudei, né, mas mostrando que o que eu quis mostrar é que Thompson ele consegue dar uma visão dupla para esses diversos grupos sociais, mas que normalmente ele era manipulado de fato, segundo Thompson, nessa mesma perspectiva de Hill, normalmente manipulado pela igreja oficial e pelos nobres, né, contra possíveis contestadores, digamos assim.
Mais uma coisa que eu queria pontuar, e também fazer um link com a fala inicial da professora sobre essa relação da religião como fio condutor das ideias políticas ou das ações práticas políticas, quando Rio, lá na página, deixa eu localizar aqui, página 59, quando ele está falando do terceiro grupo de homens sem senhores, que eram exatamente os membros dessas diversas seitas protestantes, ele fala sobre a democratização de Deus. E aí ele faz uma citação: aquele que está em ti, Deus assim foi democratizado. Não é apenas o maior dos suzeranos feudais, uma espécie de super-rei. Ele está presente em todos os seus santos, ou seja, em seus fiéis, mas é todo-poderoso e lhes confere parte de seu poder. Assim, isso é muito impressionante, na verdade, porque se temos a ideia de que a religião estivesse nesse campo mais abstrato, ou talvez numa perspectiva mais simplista, né, nós percebemos aqui a complexidade. Rio está mostrando como esse processo dessas igrejas dissidentes que democratiza esse Deus, que não precisa mais de ministro, né, não precisa mais de intermediários, e como isso é potente para os fiéis. Porque se eu não preciso mais de intermediário, se eu não preciso, eu quebro com toda a questão hierárquica. E aí vem com o que a senhora Iodaldo falou, esse controle social. Thompson também vai mostrar como isso é potente, porque quando os metodistas conservadores, a princípio, mais adiante, vai falar que todos podem ser salvos, basta querer, isso já demonstraria que são eleitos, Thompson disse que seria um salto até levar isso para as questões sociais, ou seja, do dia a dia na sociedade. Então, para que essa questão da hierarquia? Qual o sentido, na verdade, dessa estrutura social hierárquica dos nobres que vivem dos nossos impostos? Então, pensando na religião também, ou essa forma de consciência, se pegarmos o termo de Marx e Engels lá na ideologia alemã, como dessas formas de consciência acarretam em uma determinada prática social, que é a de contestação. Então não está num mundo simplesmente abstrato das ideias. Pois é. Muitas coisas para pensar sobre isso. Mas assim, a coisa da populaça, eu tô pensando ainda, assim, não tem uma conclusão, porque ali naquele momentozinho eu até tinha marcado, né? Ele vai dizer que é um grupo que é sempre perigoso. Está sempre assim, a qualquer momento pode se tornar um perigo. Então, quer dizer, do ponto de vista das elites, do ponto de vista ali de quem domina, se sabe que aquilo ali é problema, né? O cisma religioso e a desordem ou a rebelião popular é sempre um grande risco, né, para quem domina. E aí, novamente, eu penso no Brasil, assim, eu penso como que, de um certo modo, a nossa historiografia sobre o Brasil, principalmente a historiografia que vai pegar o debate do pós-abolição, ela vai assimilando a discussão disso, porque se você quer fazer uma história vista de baixo, se você quer pensar uma história em que há sujeitos nas classes populares, esses sujeitos, né, tomam a história nas mãos, vamos dizer, estão conduzindo processos também, né, estão fazendo o jogo de pressão ali, e isso tem um efeito na forma como a sociedade vai se reorganizando, né, na base dos conflitos e tal. A gente precisa projetar, talvez, que essa populaça não necessariamente seria a política, né, no sentido, não sei, talvez o mais amplo que a gente possa considerar do que é o envolvimento das pessoas com os temas da sua vida, né, com aquilo que garante sua existência, né. Mas, enfim, obviamente há um contexto específico que ele está debatendo, como o Wellington bem explicou, né, fazendo correlações mais de longo prazo no processo histórico inglês. E eu fico pensando isso como um mote, talvez, para as nossas questões, para as nossas pesquisas, que eu acho que o que a gente consegue absorver e aproveitar dessa historiografia
E aí eu até me lembrei que um dos comentários do início dos prefácios, né, não sei se foi o Janine que falou, como que o Rio ele influenciou muitos historiadores, né, da geração da história vista de baixo dos ingleses. E a gente sente a potência do texto nesse sentido, porque essa forma de elaboração em que você consegue articular essas tensões e esses anseios populares, sabe, aquilo que é projetado como aquilo que se quer, aquilo que não se quer, né? É claro que não é uma coisa assim, um excepcionalismo inglês, não é isso, mas o texto ele consegue trazer para a gente realmente uma elaboração de um projeto popular, me parece assim. Eu acho isso bastante instigante, né? Os demais querem comentar? Que ainda não comentaram? Eu estava aqui com outro pedacinho que eu marquei que eu queria também jogar para vocês. Ninguém quer falar por enquanto? Cezinha? Ainda está se arrumando da chegada da viagem. O grupo 5, que é a população de artesãos itinerantes, que ele começa a mencionar, os bufarinheiros, carroceiros, corretores de grãos, né, os intermediários nas trocas comerciais, e aí ele vai dando lá os exemplos da galera, e depois lá na página 63, ele vai mencionar alguns autores, né? Os nossos autores, Joan Tusk, deixa eu botar ali na 63 aqui, para acompanhar aqui. Essa partezinha, Natasha chegou na hora. Os nossos autores, Joan Tusk e A. Everett, daí procedem para sugerir que os ocupantes ilegais das áreas florestais, né, ou pastoris, o mais das vezes afastados de qualquer templo, estavam bastante abertos à influência de seitas religiosas radicais ou da feitiçaria, né? Quer dizer, você aparece ali os cultos agrários, né, vamos chamar assim, da galera. A hostilidade ao clero foram um dos elementos de maior impacto nas baladas de Robin Hood. Nas florestas de Pendle e Knaresborough havia feiticeiros. Weald era aquela região tenebrosa que serve de receptáculo a todo e qualquer cisma e rebelião, né? Com ficção confirmada por Thomas Edwards. Aí as florestas de Nottinghamshire, de alta densidade demográfica, constituíam centros de puritanismo rural, de seitas estranhas e de bruxedos. O distrito produtor de queijo de Wiltshire, que no começo do século XVII foi palco de muita violência decorrente do desflorestamento, estava igualmente marcado pela forte presença de trabalhadores têxteis em tempo parcial, mal remunerados e pela penetração da heresia religiosa. Eu achei isso aqui muito bacana. É claro que ele não vai avançar para tentar entender essa heresia ou essa feitiçaria, né? Ou os pagãos aqui presentes, mas tem um comentário dele aí, aqui nessa página, nessa sequência, quando ele vai falar que a ênfase puritana não existiria sem experiência anterior desses homens sem senhores. Eu achei isso aqui também muito, muito massa, assim, né? No sentido daquilo, né? Do movimento das contradições aí que vão engendrando o novo, né? Porque tudo que você tem de uma liberalização aí de certas energias religiosas, o puritanismo vai tentar regrar depois de uma certa forma, apesar de manter lá, como a gente tinha visto, acho que na outra reunião também, elementos de contraposição com a religião estatal, né? Mas aí eu achei também essa parte bastante interessante. Alguém comentou aqui? Natasha, interessante demais. Pois é. Comentários sobre esse comentário? Só para complementar aqui, em seguida ele vai dizer mais à frente, inclusive, de como essa estrutura de homens, como esses grupos, né, eles
obviamente, e aí é um outro traço que para mim ele demonstra uma ruptura com essa sociedade estática, ou se não uma ruptura, mas mais um elemento dessa sociedade em transformação, é que ele está apontando para grupos que, em detrimento de uma provável segurança, né, que caracterizava de maneira mais tradicional a sociedade desse período, né, de ter um senhor, né, trata-se de grupos que estão mais pensando, né, ou que preza mais, a expressão que ele utiliza, né, que preza mais pela liberdade e independência do que por essa ideia de segurança. Então, é algo que aparece logo em seguida, quando ele trata, né, desses ocupantes ilegais, né, das áreas de florestas, né, que, enfim, afastados, né, das influências ali da religião estatal, né, ou tradicional, ali daquele período, daquele lugar, daquele ambiente, é o que vai, enfim, contribuir para, de alguma forma, influenciar, né, ou serem influenciados, né, ou estarem mais abertos, né, às ideias religiosas radicais, né? Então, enfim, acho que é um outro elemento que caracteriza esse movimento dessa sociedade em mudança, né? Esse apreço pela liberdade e pela independência em detrimento da segurança. Porque provavelmente a segurança não era tão segura assim, né? Você já não tem certeza se o Senhor não vai te expulsar da terra, né? Isso. Ele fala isso, inclusive, né? Essa segurança não era de fato tão segura, não. Outros comentários, pessoal, do capítulo 3. As terras comunais, como sempre, né? Sementeiras de mendigos. Aí a gente vê, ele faz toda nessa parte 2 desse capítulo aí, o levantamento dos discursos, né, de criminalização dos pobres que começam a aparecer, né, recorrentemente. Ele dá diferentes exemplos com citações de fontes sobre essa criminalização, né, dos pobres. E os cercamentos. De fato, acho que a questão, né, central nesse tópico 2 realmente é essa discussão dos cercamentos, né, como uma estratégia, né, mais uma vez, de controle, de disciplina sobre esses grupos. Né. Eu achei as notas do Janine muito úteis em alguns momentos, né, que ele faz aí umas explicações mais específicas do contexto lá, do significado, né, das coisas, assim, até tem umas notinhas úteis, assim, para acompanhar. Mas é isso, né? E aí, e os interesses, né? Quando ele vai mencionar que havia as duas políticas completamente opostas para tratar das florestas, dos terrenos comunais, das terras abandonadas, né? E aí você vê como que realmente há uma expropriação das condições de vida da galera, né? Era uma coisa terrível, assim. E aí a gente na situação de Brasil hoje, com essas queimadas todas criminosas que estão acontecendo, com os incêndios, a gente sabe que é isso, né? É uma expropriação que estão fazendo ainda, e os interesses políticos estão muito, a gente sabe muito bem quais são, e é um horror. Mas enfim, outros comentários, pessoal, desse capítulo 3? Eu queria só pontuar, para não falar muito, uma citação dessa segunda parte que eu gostei bastante. Deixa eu ver aqui a página 69. E aí, nesse processo de cercamentos e de drenagem dos pântanos, né, e a fim de até mesmo expropriar, digamos assim, as choupanas, esses grupos,
e levá-los ao trabalho assalariado, nesse processo de emergência, né, do modo de produção capitalista. E aí ele coloca uma citação, né, de um dos camponeses. Pensais em, provavelmente não dos camponeses, mas desses líderes, pensais então que não nos ocorre nada de melhor do que entregarmos nossos filhos a ofícios idiotas, nos quais tudo o que se faz é suar. Então esse questionamento e essa percepção entre, como foi colocado, dos projetos de sociedade, mas também a partir da experiência, né, desses camponeses. Weber, na verdade, ele vai falar um pouco sobre essa resistência, vai mencionar lá na sua obra, e Thompson também vai mencionar, sobre a resistência do camponês a esse modo disciplinado do trabalho assalariado, no início dessa Revolução Industrial mais adiante, já século XVIII. E ele vai colocar no parágrafo seguinte: é muito natural, assim, que houvesse grande hostilidade popular aos projetos de desmatamento e de cercamento antes de 1640. Ele também menciona, aí já fazendo um link com o capítulo seguinte, mas também nessa questão dos cercamentos e do processo de drenagem, que o exército novo tipo, por onde passava, ele era contra esse processo, na verdade, de cercamentos, né? Então, muitas vezes chegava a quebrar ali as cercas. Então, ver essa relação e vou colocar essa afinidade, né, entre o exército de novo tipo e também os anseios desse determinado grupo social aqui, desses camponeses, né, que viviam nessas terras, nas florestas, digamos assim. Sim, né? E é pena que o projeto de reforma agrária dos Levelers fracassou, né? Aí eu lembrei do Thompson lá no Miséria da Teoria. Tem um trecho naquele capítulo da lógica histórica que o Thompson ele vai mencionar o fato dos historiadores eles fazerem julgamentos. Ele está falando, na verdade, da gente aquilo, ele está questionando o pressuposto da neutralidade, né, da produção historiográfica. E aí ele vai dizer que os historiadores eles julgam, sim. A questão, por exemplo, ele menciona, né, o fato de eu torcer pelos levelers, né, ele usa assim esse termo, né, eu torcer por eles, não vai mudar o passado, o fato de que eles perderam, né, mas isso projeta no presente o que nós queremos para a sociedade hoje. Então é aquela leitura da história, da articulação da história, né, dos sentidos que a gente vê lá, pelo menos como processo, e aí você vai no texto, talvez, fazer um comentário irônico, e ele fala isso, né? Às vezes você pode ser meio irônico e fazer um comentário meio depreciativo sobre certos personagens da história, porque, na verdade, você está de acordo com um projeto em detrimento de outro, né? E que isso não é um problema metodológico, isso não é um problema historiográfico, né? E aí, quando eu li aqui, eles perderam a reforma agrária, eu me lembrei do Thompson, né, que lamenta também que eles tenham perdido. Outros comentários, podemos seguir, então, o bonde. O capítulo seguinte, o 4, como o Wellington havia feito a síntese inicial, né, vai ser sobre o exército de novo tipo, com todas as suas peripécias aí, das suas articulações, etc. Algum outro comentário específico aí sobre o que chama a atenção mais nesse capítulo? Me chamou a atenção, é claro, a situação dos capelães militares, né? Esparramando ideias radicais aí. E esses soldados se tornando também pregadores dentro dessa alavancada que eles fazem. Tem um ponto, acho que na página 74, que eu marquei aqui, chama atenção, acho que é de um pregador presbiteriano
ele cita William Bright, pregava que caso um príncipe negligenciasse, expondo os súditos à violência, estes não cometeriam usurpação, tomando o poder em suas mãos. Acho que é algo mais ou menos assim. Que me parece legitimar, né, o uso da força. E isso me fez lembrar uma passagem do texto do Frei Beto, acho que Batismo de Sangue, em que os dominicanos são contestados em relação ao apoio a Marighella, e ele em algum momento ele faz essa articulação de que é legítimo o uso da força, né, para o combate de um Estado ilegal. E quem faz também uma discussão nesse sentido, a legitimação do uso da força para o combate de um Estado ilegal, é o Safatli. Ele tem um texto em O que Resta da Ditadura, em que ele faz essa discussão, acho que inclusive citando a Declaração dos Direitos do Homem, né, essa coisa da legitimação do uso da força para o combate de um Estado ilegal. Então, quando eu fiz eu li essa passagem, então me remeteu a esses dois textos, assim, bem interessante. Pois. A violência revolucionária está mais que justificada. E no caso aqui eles foram ao ponto de depois cortar a cabeça do rei. Mas enfim, com outros interesses. Exato. Quem faz ainda porque eu não consegui localizar, eu não vou citar com certeza, mas quem faz alguma discussão também nesse sentido é o próprio Comblan, em Teologia da Revolução, e ele faz inclusive para se contrapor a uma carta papal que eu não lembro agora, por isso que eu não queria citar, mas ele também faz uma discussão nesse sentido, no sentido da legitimação desses levantes populares contra um Estado ilegal. Pois é. E aí eu acho que também chama atenção no capítulo o processo de organização dos soldados, né? Eles vão se organizando, eles vão começando então a tomar para si as demandas, as lutas, e fazer a pressão lá nos oficiais para que tomassem posicionamento, né? E aí ele acompanha esse processo todo, né? Outros comentários, gente? Lá na página 77, ele faz uma outra observação metodológica. Cadê? Quando ele fala aqui, nesta narrativa segui em linhas gerais as palavras dos próprios agitadores ou dos levelers. Não porque sejam sempre as mais exatas, né? Mas porque, para a nossa investigação, o que importa é que os homens acreditavam haver acontecido. Então, o mito dos levelers e agitadores Braceforth tinha muita razão quando dizia: antes desse ano de 1647, nada houve de comparável a esse surto espontâneo de democracia em nenhum exército inglês ou europeu, nem tornaria a haver até que na Rússia de 1917 se reuniram os conselhos de operários e soldados. Aí a foice e o martelo faz e brilha a estrelinha. Mas é interessante esse comentário. É claro que eu não tenho informações, né, históricas de processos aí que isso nunca tenha acontecido mesmo. Mas é um bom comentário também que nos dá ideias. Nada mais, meu povo? Eu tenho uma questão ainda nesse capítulo, mas seria mais para pensar junto, na verdade, do que necessariamente uma formulação, digamos assim, já pronta. Bora pensar juntos. Na página 75, ele
continuação no parágrafo, vai dizer o seguinte: mas, infelizmente, o povo viu abrir-se uma porta para sair de sua mera esfera, e por ela se precipitou. O povo comum faz parte da nação e deve ter direitos iguais aos da pequena nobreza fundiária e aos do clero. Então, novamente, pegando essa questão de democratização, de contestação à estrutura social. Contudo, mais adiante, lá no final do parágrafo, ele vai colocar: não era isso o que o parlamento e os pregadores haviam pretendido quando fizeram seu apelo ao povo em 1641 e 43. Isso é muito interessante para mim, porque me remete à questão da hierarquia e base na Igreja Católica, né, dessa relação. Claro, aqui ele está falando do parlamento também, está falando de uma elite, não necessariamente religiosa, mas também está falando da elite, da hierarquia da igreja oficial. E que quando faz esse aceno ao povo, se faz devido a um determinado contexto, um contexto histórico, que precisa-se ali fazer frente aos desmandos, digamos, ali do rei Carlos. E lá no segundo capítulo, ele menciona que parte desse parlamento, parte dessa elite já via com certa preocupação o que isso poderia precipitar, como ele diz aqui. Mas é interessante perceber como, pegando o termo de Thompson, parece que esse quietismo político das classes populares, elas estão prontas a irromper, precisando, talvez, desse determinado momento histórico, ou desse aceno, às vezes. Não sempre, né? Não quero também aqui colocar de maneira comum lei geral. Mas eu fico pensando como, por exemplo, as SEBs também foram mais longe do que a hierarquia se pretendia. No meu caso, aqui agora eu estou estudando o MEB, como os leigos e os agentes e até a base chegam a questionar a própria hierarquia do bispo e do clero, ou seja, como também vai mais longe do que se pretende inicialmente, do que o seu projeto de educação de base, lá em 61, e o projeto de educação de base dos agentes em relação com os trabalhadores rurais, que muito mais radical e diverge bastante do que pensa a hierarquia, posteriormente. Claro, estou fazendo alguns links aqui com a minha pesquisa, mas pensando aqui nesse momento histórico também. Novamente, dado a experiência e o contexto, a hierarquia da igreja e os lordes fazem um aceno ao povo e o povo se radicaliza. Ou seja, ele aproveita esse momento e esquece todo o seu quietismo político e aí querem trazer esse reino dos céus, né, para a terra, na verdade. É interessante também, eu acho que é no próximo capítulo, no 5º, quando ele vai falar na segunda parte de um grupo específico, ali do norte da Inglaterra, e ele menciona, faz algumas citações, e algumas das heresias que ele menciona, que a concretização se daria aqui, na verdade, não teria mais nada para viver no reino pós-terra, deveria se viver tudo aqui. Então, isso é muito interessante, na verdade, pelo menos no sentido de, interessante no sentido de provocador, né? Como os interesses, as angústias do povo, eles acabam indo além e se concretizando e questionando essa estrutura social, a partir de uma pequena liberdade, digamos assim, um pequeno aceno que essa hierarquia faz ao povo ou à base social. Muito boa observação, camarada. A brecha camponesa, né? O pessoal aproveita a brecha. Eu concordo. Não teria o que contrapor. Fico pensando realmente, né? Porque é sempre assim, dependendo do contexto, o que é possível avançar e o que às vezes não é possível avançar. A gente fica sempre em avanços e recuos, né? Avanços e recuos, né? E é difícil quando a gente passa por uma grande quadra histórica, talvez de muitos recuos, né? De muitos recuos. Mas você falando, eu me lembrei do pessoal da Teia dos Povos, né? Que tem tentado fazer uma articulação no Brasil aí, entre comunidades quilombolas, povos indígenas e camponeses pobres, né? É mais ou menos quase como se fosse uma dissidência do MST ali. Uma galera que cansou da política
governista do MST com o governo, né? Com o petismo. Então, fazendo outras articulações. Porque se a gente for olhar o que é esse projeto hoje popular, o que os povos indígenas, os quilombolas, o que está aparecendo hoje como o pessoal coloca como bem viver, né? Esse projeto do bem viver, a Biala, né? Toda a discussão que é feita em termos de projeto para a América Latina, um projeto popular, ressoa muito ainda o que era discutido nas SEBs, né? O que era discutido nesse projeto popular que você tinha ali, né? Nos anos 70, 80, que foi se construindo, mas na verdade a gente remeter para trás, a gente volta, né? A gente volta muito para trás, realmente. A gente vai para o nosso processo de colonização. Porque se a gente for pensar, enquanto tudo isso aqui está acontecendo na Inglaterra, aqui nas Américas, aqui nos nossos territórios, é a colonização que está chegando forte, né? É isso que está acontecendo, é a guerra, porque esses pobres todos partem, eu acho que em algum momento do texto ele vai falar como que esses pobres também, eles começam a ser encaminhados para a Irlanda, né? Depois os soldados, né? Vai para a Irlanda para trabalhar, vai para cá, vai para lá, né? Essa massa de população que está sobrando na Inglaterra vai começar depois a ser colocada na colonização, né? E vai gerando contradições terríveis, né, no processo aí de avanço do colonialismo e tal. Então é isso, né? É avanços e recursos. E com certeza não era o que, quando fazem o aceno ao povo, espera-se, né? Muitos esperam só agradecimentos e subordinação. Mais comentários, pessoal? Acho que só mais um detalhe ainda em relação ao Exército Novo Tipo, ainda acho que eu anotei aqui, não lembro se foi na página 73 ou 75, que ele destaca o Exército Novo Tipo como uma sementeira de ideias políticas, né? E aí destaca alguns pontos aí que o Exército Novo Tipo vai defender, como a limitação da propriedade de terras, o confisco de terras da pequena nobreza. Então, só para pontuar ainda, acrescentar o que já foi dito, né, por vocês em relação ainda ao que vai ser construído ou dito, né, pensado a partir do Exército Novo Tipo. Exatamente, boa lembrança. O que mais, galera? Os camaradas que estão caladinhos, hablem. Bem, os Levelers e o exército, né? Como a história dos Levelers já foi contada muitas vezes, não tenho intenção de repeti-la aqui. Apenas quero enfatizar que não devemos restringir nossa atenção ao movimento organizado e a seus líderes, mas pensar em coisa muito mais ampla, ainda que incipiente. Precisamos ir juntando pedaços de informação à medida que os vamos encontrando. Então, mais uma dica metodológica do camarada Rio. Comentários, pessoal. Professora. Fala, Cezinha. Você tá com vento na cara aí? Tá na... É o ventilador que tá aqui do lado que eu liguei. Pronto. Então, nessa parte eu achei interessante, mais ou menos assim, na página 80, quando ele está ali definindo, né, as principais propostas dos levelings, né.
E, tipo assim, o que eu acho interessante, assim, no geral, desse livro, é que, de certa forma, ele confronta o que a gente aprende, ou no caso, ou o que a gente percebe quando nos livros didáticos, né, quando falam sobre a Revolução Inglesa. Porque eu tô pensando isso, porque nessa página aqui na página 80, pela proposta, né, dos levels, a impressão que passa é que eles seriam quase, assim, sem querer correr o risco de ser anacrônico, né? De ser quase que nem anarquistas, né? Porque, ó, os levels pensavam que o Estado se dissolveria no curso da Guerra Civil, ou seja, ele achava que durante a Guerra Civil a monarquia iria acabar, né? Até que ocorresse uma nova legítima fundação. Existiria um Estado de natureza a qual somente na qual somente vigia a autoridade da espada, né? Mas o único uso justo da força militar seria destinado a devolver o poder do povo. Este propósito do Acordo do Povo, o novo contrato social dos Levelings, para dar ao Estado uma nova fundação, que foi submetido em outubro de 1847 ao Conselho do Exército. Assim, a gente sabe também, né, que uma das propostas dos Levelings era o fim da propriedade privada, né? Então essa passagem assim me chamou muita atenção. Boa, Cezinha. Boa lembrança. Bem, pessoal, as minhas observações elas estão findadas porque eu não consegui avançar capítulo 5. Comecei só o comecinho. Então, não sei muito mais o como contribuir aqui, mas da leitura do capítulo desse final aí desse capítulo dos Levelings e o Exército, desse trecho, né? Ele faz uma síntese lá, página 83, porque assim, as coisas não deram necessariamente certo, não é mesmo? Infelizmente, né? Como eu disse, avanços e recuos, né? Aí em 1648 as coisas já estão um tanto quanto diferentes, né? Ele diz assim, na crise política que sucedeu à Guerra Civil, a Segunda Guerra Civil, culminando no expurgo dirigido pelo Coronel Pride. Alguém deu a mãozinha que eu não vi. O Adalto também não conseguiu avançar, né? E na execução do rei, Ireton utilizou petições da soldadesca para atingir os seus objetivos políticos próprios. Os oficiais superiores exploraram desdenhosamente, depois descartaram os Levelers. Gente que não temos por que recear, nas palavras de Cromwell. Algumas das formas recomendadas pelos Levelers foram adotadas. Aí, novamente, o engendramento da contradição. Gente, desculpa aí, mas só a dialética explica o mundo. A República, a abolição da Câmara dos Lords, mas sem nada respeitarem do conteúdo democrático que, segundo a perspectiva desse revolucionário, seria a condição mais que necessária para dar legitimidade à intervenção militar na política. Os líderes Levelers foram presos e os regimentos radicais viram-se provocados a um motim, que foi esmagado em Burford no mês de maio de 1649. Assim terminou a democracia no exército, assim terminaram de fato os Levelers. Muito triste o comentário dele, enfim. Tem uma questão religiosa ainda que é colocada, que está subjacente também, na forma de uma interpretação que, segundo ele, teria ficado, né? Ele chama de mito popular lá na página 84, há um mito popular que ficou em torno disso, né? Já o mito aqui, ele vai dando ali as notícias, né, de algumas das pessoas, né?
E ele diz, já o mito foi o do exército popular, que jurara não se desmobilizar ou dissolver antes de atingir os seus objetivos democráticos, porém foi traiçoeiramente derrotado por generais maquiavélicos que o enxergavam como uma simples máquina profissional de guerra e o utilizaram para satisfazer suas ambições e metas egoístas. Assim, traindo o povo, os generais traíram também a Deus. Então, novamente aí, o tema do religioso, a questão religiosa é um eixo de conexão, né? Desses anseios todos. E aí ele vai falar alguns exemplos disso, né? O pecado que é você ter rompido com essa proposta, né? Tipo, isso foi lido como um pecado, né? Você traiu a Deus, traiu o povo, traiu a motivação desse projeto popular, né? Aí a forma como ele coloca aí nessas páginas finais. E lá na 85, 86, quando ele faz a síntese, para fechar esse trecho, né? Aqui é a ideia de que o exército representava o povo da Inglaterra, ou o que era mais frequente, o povo de Deus na Inglaterra, ainda foi avançado algumas vezes de quando em quando, mas depois de 1649 passou a expressar a convicção dos milenaristas, não a dos democratas. Né? Mas é um outro trecho aqui, que é aqui no encerramento, né? Este é, em linhas gerais, o pano de fundo, como Wellington tinha mencionado, né, que devemos levar em conta quando considerarmos tentativas posteriores de se atingirem objetivos políticos democráticos. Então, tem aqui uma interpretação, no caso da historiografia, do processo histórico inglês, né, de consideração do que aconteceu naqueles anos. Então, os diggers, recorrendo à infiltração pacífica, ao contrato e os apelos a Oliver Cromwell, os pentamonarquistas, esperando que uma intervenção direta do rei Jesus na política inglesa proporcionasse os efeitos que métodos políticos democráticos haviam sido incapazes de produzir, os seekers e hunters, menos diretamente envolvidos na política, porém tão preocupados quanto os crackers com o problema do pecado e empenhados em escapar da sua onipresença, né? É o comentário dele, o que impressiona o historiador é ver quantos objetivos políticos todos esses grupos tinham em comum. E olha que interessante, né? A abolição dos dízimos e da igreja oficial, a reforma do direito do sistema educacional, a hostilidade às hierarquias de classes. Né? Quanto aos meios para alcançar esses objetivos, não eram iguais, né? Os meios não eram iguais. Desculpa. Contudo, quanto aos meios que pregam para alcançar esses fins idênticos, eles diferem profundamente, pois se debatem nas águas turvas de uma sociedade da qual, em última análise, não tem como escapar. Pecado é o reflexo nas mentes dos homens das realidades dessa sociedade. E aí entra uma teoria do reflexo aqui, né? Pecado como reflexo. Também já é uma outra provocação interessante para a gente pensar. O que vocês acham disso? Diferentes dissidências religiosas com mesmos objetivos políticos, né, de uma certa forma que ele está colocando. Mas não foi possível articular isso. Mas, novamente, como eu falei, né, a questão religiosa está dada aqui como um fio de entender parte desse processo. Comentários para a gente fechar, pessoal, porque, bem, pelo menos eu não consegui avançar mais, então eu não tenho como contribuir com os capítulos seguintes. Quem, por aventura, conseguiu avançar, fique à vontade para fazer seus comentários. Ou a gente encerra aqui e continua depois, ou ver como a gente vai fazer para o debate posterior, porque segundo Wellington, no resumo que ele fez para a gente, as ideias radicais elas vão passar a ser discutidas de fato no capítulo 6, né?
esses capítulos 3, 4 e 5 são os capítulos de pano de fundo de contexto, onde os personagens, né, as situações são colocadas e alguns problemas históricos são apresentados também. Comentários, por favor? Se não houver comentários, por favor, digam. Não há comentários, professora. Podemos encerrar. De minha parte, sem calma aí, então tem um comentário. Como eu disse, eu não consegui avançar para o 5º e o 6º capítulo. Eu também só consegui até o 4, professor. Sim, eu também. César Leandro Santos Gomes, Natasha Silva, Alexandro Rocha. Pronto, ô professor, então, assim, ó, eu, de forma bem resumida, o que eu, no caso, eu tentei avançar até o 6º, né, então, o que é que ele apresenta, né, nesses 2 capítulos, né? Então, tipo, aquelas ideias, né, que a gente tem destacado como fosse bem recipiente, de certa forma presentes e ao mesmo tempo bem sutis, né? Eu acho assim que ele se concentra mais especificamente a partir do capítulo 5, né, que é quando ele fala sobre a questão dos perigos do norte e do oeste. E quais são esses perigos do norte e do oeste ao qual ele está tentando se referir? São seitas, né? São seitas e supostamente heresias, né? Vindas do país de Gales, né? Então, que segundo, né? Que segundo um dos comentários abaixo, né? Que ele menciona que o perigo, né? Que o perigo vem do norte e do oeste, né? Porque são considerados aqueles recantos mais obscuros do reino, né? Então, a partir daí ele vai desenvolvendo, né? Essas diferentes seitas, né? Que ele propõe. Aí na página 91, aí ele fala, né? Que por exemplo, o Centro-Oeste, ele foi marcado por vários levantes contra o cercamento, né, bem dentro daquelas regiões, né, e cidades ali que ficavam naquela região. Mas assim, uma parte assim que me chamou a atenção foi quando ele, já no final da página 91, foi quando ele está falando sobre a questão, as dificuldades, né, se por assim dizer, sobre a questão do puritanismo, né, nessas regiões, né, porque ele fala o seguinte, né, nestes lugares a congregação muitas vezes tomava a dianteira das matérias religiosas, né, podemos ver como assim que se garantiu as liberdades de consciências, assim, talvez até o que eu entendi aqui, nesse final, né, é aquela questão da própria hierarquia, né, no qual o Wellington já tinha mencionado, né, e que, no caso, está muito ligado a algo assim que ele vai mencionar posteriormente também, sobre a questão da própria leitura da Bíblia, né, que, por sinal, o Will, ele tem um capítulo específico, ele tem um livro, né, que, por sinal, tá fora de tiragem, eu tô doido para ler ele, que é sobre a questão da leitura da Bíblia durante a Revolução Inglesa. E ele menciona, né, de certa forma, como a leitura e a reinterpretação, né, a ressignificação da Bíblia, né, ele fala assim, sobre a questão, né, da tradução da Bíblia do latim para o inglês, e aí como essa circulação, de certa forma, ajudou e influenciou nesse contexto, né, porque para ele, muitas pessoas começavam a inserir o contexto da Guerra Civil como o contexto do Apocalipse, né, e a partir daí passaram a fazer determinadas reapropriações, né, do discurso bíblico, né, e continuando ainda assim,
nessa parte, ainda no 91, ele menciona o seguinte, né? Isso desemboca em prédicas de artesãos e em separatismo religioso, né? Ou seja, como, de certa forma, essas regiões eram marcadas, né, por essas cisões, esses cismas, né, religiosos, assim, relacionados a determinadas interpretações e a práticas religiosas. Mais para frente, ele fala, né, já no capítulo 6, ele menciona, pelo que eu consegui entender, a questão, está relacionada à questão da ciência, né, ou um desenvolvimento de uma, talvez eu vou colocar o termo aqui, não sei, uma protociência, né, porque o que é que ele está destacando é que dentro desse contexto, né, tanto social quanto religioso, que era demarcado também, né, que era, eu vou botar o termo, disputado, né, entre a igreja oficial, as diferentes expressões do protestantismo, né, como os batistas, os presbiterianismo e as outras seitas dissidentes, né, que existiam da época, também existiam, conviviam com essa população, né, astrólogos, adivinhos e feiticeiros, né? Então, ele até fala, né, que cada povoado tinha o seu próprio curandeiro, né? Tinha o seu próprio curandeiro, que no caso seria até mais barato consultar ele do que consultar um médico ou do que consultar até a própria igreja, né? Ele menciona também que devido a isso, começou a gerar um certo descontentamento, né, e do pessoal, né, dos grupos protestantes, né, que era acusado que acusava, né, esses indivíduos de heresia. Aí ele destaca, né, o quanto, de certa forma, a astrologia era algo presente, né, nessa sociedade, né, que fala assim que o rei tinha o seu próprio astrólogo, né, os nobres tinham os seus próprios astrólogos. Em alguns casos ele menciona que até ministros protestantes ou ministros presbiterianos também, de certa forma, eles estudavam astrologia, né. Mas assim, eu acho que um ponto de certa forma que chama atenção nesse capítulo é a crítica à tolerância religiosa, né? Aqui que ele começa mais ou menos ali na página 109, que a tolerância religiosa está relacionada à questão da heresia, né? Para os ministros protestantes, né? Então, assim, lendo assim essa parte, né? A tolerância religiosa é o pior de todos os males. Pensava Thomas Eduardo em 1646. Começara trazendo o ceticismo em matéria de doutrina e a falta de vergonha em conduta da vida, para depois chegar ao ateísmo. Se for adotada a tolerância, nem toda a pregação do mundo impedirá a propagação da heresia, né? E de certa forma, assim, esse ponto é isso mesmo que acontece. E que de certa forma, isso, querendo ou não, essa passagem dele, eu consegui fazer uma certa conexão, né, com o contexto, né, primeiramente, né, da separação entre a Igreja e o Estado aqui no século XIX, né, principalmente quando a gente vai ler as cartas pastorais, né, dos bispos, principalmente a carta de 1890, né, que é aquela reclamação ao marechal, onde os bispos, né, deixam bem claro, né, a sua posição em relação à liberdade religiosa, né, que para eles
haveria um perigo em relação a essa liberdade religiosa, né? Porque iria gerar uma sociedade ateia, né? A preocupação deles é isso. Então, para eles, deveria haver uma religião oficial, né? Deveria ter a religião oficial, exatamente assim como uma forma de tentar, de certa forma, doutrinar a população, né? Então, aí na página 110, aí tem uma passagem bem interessante também, né? Que é quando ele fala o seguinte: a religião é o único alicerce firme para todo poder, disseram Carlos I. A igreja e o Estado apoiavam-se e assistiam-se mutuamente, escreveu o bispo Goldman. O Estado paga o clero e assim este depende do Estado, afirmou com mais crueza Hugh Peter. Né? A função de uma igreja estatal não se esgotava em orientar os homens para o céu. Consistiam também em mantê-los subordinados aqui na terra. Distintam as sociedades, distintam igrejas. Mas, aos olhos dos tradicionalistas, o fim de toda forma de igreja oficial parecia acarretar a negação de qualquer ordem social bem erigida. Né? Então, tipo, essa questão, né? Como a igreja oficial estaria ligada a uma manutenção de uma ordem, né? De um status quo. Acho que, no fundo, isso. Bem gerado mesmo. Muito obrigada, César. Você oficialmente deu spoilers para quem não leu ainda os próximos capítulos, inclusive eu. Falei, porra, que capítulo legal, não. Ai, que triste, vou ter que ler. Mas lerei com todo gosto, porque me parece muito instigante. Bem, pessoal, acho que a gente pode encerrar, mas se alguém quiser fazer os últimos comentários, acho que a gente pode encerrar, parar a gravação e aí nos bastidores a gente dá uma confabulada para pensar o encaminhamento do debate. Pode ser assim? E os nossos ouvintes e nossos telespectadores ficarão aí na expectativa para saber quais serão os próximos rumos dessa discussão. Pode ser isso? Ok? Por mim, sim, professor. Beleza. Então, gente, pode sim. Agradecemos mais uma discussão, mais um debate. Então, fiquem ligados que em breve o Lier trará nova programação. Até mais, pessoal. Muito obrigada.